Olá, hoje, conforme prometido, eu vou falar a respeito dos detetives particulares e o provimento número 188 de 2018 da OAB. Interessa aos detetives particulares, em especial, o parágrafo único do artigo 4º desse provimento, quando diz que na realização da investigação defensiva, o advogado poderá valer-se de colaboradores como detetives particulares, evidentemente dentro de outros colaboradores, né, como peritos e outras pessoas que possam trazer alguma informação a ele. Mas ele fala especificamente colaboradores como detetives particulares. E o que viria a ser a razão desse provimento? Por que é importante para os detetives? Esse provimento, no seu artigo 1º, ele autoriza o advogado a proceder a atividades de natureza investigatória, em qualquer fase da persecução penal, procedimento ou grau de jurisdição, visando a obtenção de elementos de prova destinados à obtenção de elementos de prova destinados à constituição de acervo probatório lícito para a tutela dos direitos de seu constituinte. A definição do advogado que pratica a investigação defensiva, no meu entendimento, não é muito diferente da do detetive particular. Vamos lembrar, qual a definição de detetive particular? Visando ao esclarecimento de assuntos de interesse privado do contratante, que é o que se refere ao artigo 2º da Lei 13.432, de 11 de abril de 2017. Eu estou reforçando a data dessa lei, porque vamos ver mais adiante o que é interessante. Nessas definições, vemos um jogo de palavras, mas que no final o objetivo é o mesmo. O provimento da OAB, ele é mais técnico, né? Isso é inquestionável. Mas, trocando em miúdos, é a mesma coisa. E o artigo 5º e 6º desse provimento, podemos verificar que são semelhantes a outros artigos da Lei dos Detetives. Como, por exemplo, eu vou ler o artigo 5º e o artigo 6º e comparar com outros artigos da Lei do Detetive. Artigo 5º. Durante a realização da investigação, que é do provimento, o advogado deve preservar o sigilo das informações colhidas, a dignidade, privacidade, intimidade e demais direitos e garantias das pessoas envolvidas. Artigo 6º. O advogado e outros profissionais que prestarem assistência na investigação não têm o dever de informar à autoridade competente os fatos investigados. Parágrafo único. Eventual comunicação e publicidade do resultado da investigação exigirão expressa autorização do constituinte. Se os senhores pegarem os meus comentários, artigo por artigo, da Lei dos Detetives, vão ver que eu me reportei a isso várias vezes. E aqui vou relembrar, tá? A Lei 13.432 nos dá, nos seguintes artigos, também se refere a isso. Só uma pincelada. Artigo 11. São deveres do detetive particular. 1. Preservar o sigilo das fontes de informação. 2. Respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e imagem das pessoas. Não é semelhante? E o artigo 10 da Lei do Detetive diz: é vedado ao detetive particular, inciso 3, divulgar os meios e os resultados da coleta de dados e informações a que tiver acesso no exercício da profissão, salvo em defesa própria. Muito semelhante. E, no final, os princípios são os mesmos. Por que eu mencionei a data do provimento? A Lei dos Detetives é de 2017 e o provimento é de 2018.
Então, a lei dos detetives é anterior ao provimento, e o provimento veio reconhecer aos advogados, como não poderia deixar de acontecer, os direitos semelhantes, direitos e deveres semelhantes do detetive em relação ao advogado, que eu achei justíssimo e é fundamental também ao advogado. E é inquestionável a relevância do provimento, não apenas para os advogados que vão militar nessa área, é um assunto novo que tem que ser muito discutido na OAB, mas também para os detetives, que também é novo, é uma matéria nova, e as regulamentações que isso terão que vir. E é fundamental que também o trabalho dos detetives poderão ser utilizados pelos advogados. E por questões de razoabilidade, prevemos que a OAB, mais do que esse provimento, deve tomar à frente a regulamentação da profissão dos detetives, como, por exemplo, criando um cadastro na própria OAB dos detetives habilitados a trabalhar com os advogados, e também influenciar para que o aprimoramento profissional dos detetives esteja em consonância com os princípios norteadores da profissão também dos advogados. E que reconheça que os cursos técnicos deem habilitação para essa profissão. Um curso técnico relevante é serviços jurídicos, que as ETECs têm esse curso, é um curso técnico, e como já nos reportamos em vídeos anteriores, é fundamental que o detetive tenha noções da legislação e de procedimentos específicos da área de investigação. E acredito que, inclusive, os cursos técnicos no futuro vão se moldar a essa necessidade. E esse é o futuro que acreditamos. Por hoje é isso. Obrigada.